Eu sou uma fracassada. Não dei certo na vida. Não consegui realizar nada do que eu imaginei pra idade que eu tenho hoje. E sabe por quê? Porque o meu pai não me apoiou. Meu pai não foi um bom pai. Eu não tive pai. Isso aí já passou pela cabeça de alguém? Isso faz parte do discurso de alguém ou já fez em algum momento? Pois é. Eu já pensei assim durante muito tempo da minha vida. Achava que os problemas que eu tinha, os desafios que eu enfrentava, era por conta do meu relacionamento com o meu pai. Era por conta de como meu pai tinha me criado, me educado, de como ele tinha participado da minha vida. E até os meus 23 anos, que foi quando eu engravidei do meu terceiro filho, isso era uma verdade absoluta para mim, sabe? Então, se alguém me perguntasse, juro a vocês, Renata, qual é o problema da sua vida? Por que você não deu certo? Eu ia dizer, sem sombra de dúvidas, por conta do meu pai. Eu poderia ali até florear um pouco, mas eu ia trazer para isso, sabe? Eu ia colocar a culpa nele, certeza. Só que aí a minha terceira gravidez, ela foi assim uma tremenda cartaz, né? Ela me levou assim para lugares muito profundos dentro de mim, que eu nunca imaginei que eu acessaria e que eu nem sabia que existia. E foi lá que me veio esse primeiro estalo, né, de que tipo, cara, esse jeito que você tá vendo a vida, esse jeito que você tá vivendo, as escolhas que você tá fazendo, não estão te levando a lugar nenhum. Pior ainda, né? Estão te mantendo no mesmo lugar. Então eu comecei a dizer, cara, eu preciso de uma solução. E foi quando ali eu iniciei muito superficialmente o meu processo de autoconhecimento. Eu comecei a buscar essas respostas de por que eu não dei certo. Todo mundo fala que eu sou inteligente, eu me acho capaz, eu me acho habilidosa. Mas por quê, né? Por que as coisas não acontecem pra mim e tal? Eu sempre gostei, né, de estudar sobre desenvolvimento humano, sobre comportamentos, e isso se intensificou nessa fase. Então eu comecei a perceber ali algumas coisinhas que, rapaz, eu acho que eu tô encontrando aqui quem é o responsável por minha vida não dar certo. E aí eu me dei de cara com quem? Comigo mesmo, né? Então tem até uma música de Flávia Ferro que eu gosto muito dela, né? Que ela faz que realizou uma faxina e encontrou no umbigo o seu próprio inimigo, né? No sentido de que é uma disputa diária da gente com a gente mesmo, né? As questões externas aí, elas acabam sendo um reflexo do que acontece internamente com a gente. Então, quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, né, ao passar dos anos eu fui aprofundando, eu cheguei a um livro e recentemente, na verdade, né, 2 anos e meio mais ou menos, e que foi um golpe assim duplo, né? Primeiro, porque eu fiquei muito surpresa com o que eu encontrei lá. Eu não imaginava que era aquele o conteúdo. E segundo, porque assim foram muitas destravadas de chave na minha mente. E esse livro foi A Coragem de Não Agradar. Eu achei que era o quê? Vai ensinar como eu me posicionar, como eu me impor, como eu deixar de ser a boazinha, como aprender a dizer não, aprender a ser eu mesma, enfim. Só que aí quando eu comecei a leitura do livro, eu me deparei com outras coisas assim que foram muito mais profundas do que isso. Então, nesse livro, ele aborda essas questões de que aconteceu isso na tua infância, na tua adolescência, mas e agora? O que é que tu vai fazer com isso? Então, situações assim que não são saudáveis, que a gente sabe que a gente não era para estar naquele lugar e a gente continua porque a gente não quer se desagradar, porque a gente não quer sair do padrão, porque a gente não quer quebrar aquele ciclo vicioso que já é algo que a gente conhece, que a gente já está familiarizado. E é terrível, né? Mas é real. Infelizmente, a gente se acostuma, se habitua e se apega a coisas ruins. Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre a minha experiência com a ressonância harmônica e eu falo sobre a questão do cigarro, né? E também tem a questão da compulsão por doce. Então, mesmo não sentindo a vontade que eu sentia antes,
Muitas vezes eu me peguei comendo uma quantidade de doce maior pelo apego. Muitas vezes eu me peguei pensando assim, dizendo, caramba, agora eu não fumo mais. E aí, tipo, sentindo aquele vazio, aquele incômodo mesmo sem a vontade de fumar. Isso é o quê? O apego, né? Sempre foi desse jeito. Como assim agora não é mais? Então, assim, a leitura desse livro foi, nossa senhora, uma volta, assim, de 180 graus. Real, oficial, assim, muito profunda. Realmente ele traz aí essas concepções. Ele é baseado na psicologia adleriana, né? De Adolf Adler. Eu vou botar o nome correto aqui, não tenho certeza que é esse, né? Mas que ele parte dessa ideia de que, tipo, ok, que foi dessa forma e tudo mais, mas o que é que você faz agora com isso, né? E isso também é muito coerente com várias outras escolas aí, né, que eu me abasteço, que eu estudo, que eu acredito, porque fala disso, que, cara, o que passou, poxa, eu sinto muito, foi triste, foi difícil, foi desafiador, né, foi, enfim. Mas e aí? A gente vai ter aí a opção de ficar olhando, né, para aquilo, acorrentado e dizendo, cara, eu sou uma fracassada, eu não vou chegar a lugar nenhum porque a minha mãe é uma narcisista. Eu não vou conseguir ter uma vida amorosa realizada porque eu fui muito traída. Então, é sim a nossa escolha. E aí, muitas vezes essa escolha é muito difícil. Eu não tô falando de facilidade, eu tô falando de autoconhecimento, minha gente. É duas coisas aí que, né, não conversa. Tudo é muito desafiador, né? Principalmente quando a gente tem o primeiro acesso com essas informações. Para algumas pessoas essas escolhas vão ser mais tranquilas. E muitas outras vão estar aqui, né? Lendo aí, fazendo seu corre, né? Tô falando de autoconhecimento e autoconhecimento é desafiador, né? Olhar para dentro é desafiador. E a gente aprende tudo desorganizado, tudo bagunçado, tudo aleatório. E é por isso que dá tanto trabalho quando a gente vai fazer esse resgate, vai fazer esse caminho contrário. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de perceber os meus comportamentos, os meus pensamentos, de identificar, olha, isso aqui é ciúme, olha, isso aqui é teu ego, olha, isso daqui é porque você tá acomodada. Mas lá atrás, não. E embora não seja fácil, não tem outra escolha, principalmente se você já começou o caminho. Se já tá aqui, meu amigo, não tem como voltar, não existe marcha ré, não tem como, sabe? Não, depois que foi, não vou dizer ladeira abaixo não, mas vou dizer ladeira acima, porque a gente tá caminhando, né, para ser alguém melhor, para evoluir, para expandir, para crescer. Eu recomendo demais a leitura desse livro, inclusive vou deixar o link dele aqui para quem tiver interesse. É um preço super acessível e vale muito a pena a leitura. É uma leitura tranquila, fluida, não vai exigir, sabe, não é aquela leitura densa, demorada. É um livro relativamente curto. Inclusive, se tiver alguém aqui que já leu esse livro, dá o feedback aí, que eu vou adorar saber as percepções que vocês tiveram. Que essa troca é muito massa, né? Ele traz uns exemplos muito delicados, sabe? Mas que para quem tá pronto para receber essas informações, vai entender, vai chegar no lugar que deve chegar. Pode ter aí uma ruma de gente errada, mas você não pode mudar ninguém. Pensa o quão trabalhoso é você se mudar. Às vezes um hábito simples, como, sei lá, diminuir o doce, né? Aproveitando aí o gancho dos outros exemplos. E você não consegue, que dirá mudar o outro caba? Não dá, minha gente. A gente tem que escolher aquelas lutas que a gente sabe que pode, que a gente imagina ali que tem a capacidade de dar conta, porque senão, amigo, não rola, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês leiam esse livro. Inclusive eu até pensei aqui que a gente podia lançar aí para fazer um grupo de estudo. O que é que vocês acham?
Comentem aí se vocês têm interesse, porque aí a gente podia fazer um grupo e ir trocando experiências, sabe? Se reunir uma vez por semana para trocar ideia e trocar os insights, que eu acho que isso é muito bacana e muito rico. Se vocês toparem, eu topo, beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Gratidão.